Hoje é a aula 25 e a gente vai começar a estudar o conteúdo do último capítulo da apostila que eu coloquei para vocês até agora, tá? E é o capítulo 6. A gente vai estudar então o que é o empréstimo, tá? Nessa aula, mais especificamente, a gente vai estudar o sistema de amortização constante, tá? Basicamente, nesse capítulo, a gente vai estudar três modalidades de empréstimos, de calcular, por exemplo, a prestação de um empréstimo e tal. Vai ser o sistema de amortização constante, que a gente vai estudar hoje. Aí nas próximas aulas nós veremos o sistema de amortização francês e o sistema americano. Basicamente são esses três, tá? Vamos lá, então assim, o que a gente vai estudar nesse capítulo são problemas que envolvem um empréstimo para fazer, para você adquirir algum bem. Por exemplo, quando você lá faz um financiamento de uma casa, de um carro, de uma moto, tá? Qualquer produto aí que você faça um financiamento, um empréstimo, né, que você vai pagar em várias prestações, né, esse produto. Então esse tipo de problema que a gente vai estudar aqui, tá? Bom, alguns termos que a gente pode usar, vai usar, né, nesse capítulo é o credor, então é a pessoa que fornece o empréstimo, tá? Pode ser, por exemplo, o banco. A gente vai lá e compra uma casa e financia lá em 30 anos. Então, o credor é o banco, né, que está pagando sua casa. Mutuário ou devedor é a pessoa que recebeu empréstimo, né, ou a empresa, né. Então, vamos falar em termos de pessoas aqui. Taxa de juros é a taxa de juros que vai ter no empréstimo, né. Alguns problemas envolvem o imposto, né, o imposto sobre operações financeiras, que é o IOF, tá? O prazo de utilização é o prazo em que você vai pagar o seu empréstimo, tá? Por exemplo, como eu falei, em financiamento de uma casa de 30 anos. O prazo então é 30 anos. Se o pagamento for mensal, aí tem que multiplicar e ver quantos meses tem 30 anos. Prazo de carência. Bom, nós já vimos lá nos problemas envolvendo as rendas certas e as anuidades, né? Que em alguns problemas envolvem a carência, né? O que é a carência? É aquele prazo em que a gente não paga, não faz o pagamento do empréstimo, tá? Mas quando tem carência envolvida, nós podemos ter dois tipos de carência. Aquela carência em que você paga os juros durante a carência e aquela em que você não paga os juros. Por exemplo, se não me engano, quando o pessoal que estuda faculdades particulares e faz o FIES, aquele financiamento estudantil do governo, estudante de faculdade a pessoa paga os juros, né, se não me engano. Todo mês a pessoa vai lá e paga os juros, né, contratado, né? Então, durante e começa a pagar o empréstimo, né, para fazer o curso só, acho que 2 anos depois que se forma, ou um ano, não sei direito como é que funciona. Então, esse prazo em que a pessoa não está pagando o valor do empréstimo é a carência. E nesse modelo você está pagando juros durante a carência, tá? Aí existem alguns modelos em que você não paga nada durante a carência. Por exemplo, a gente, sei lá, você faz um empréstimo no banco de certo valor e você vai começar a pagar daqui a um ano só. Então, esse primeiro ano você não paga nada. Então funciona o seguinte, então os juros que você deveria pagar durante a carência, né, vai ser incorporado à sua dívida. Então quando você começar a pagar lá na frente, você tem que pagar todos os juros que você não pagou nesse período de carência, tá? Quando a gente for fazer os exemplos, vai ficar mais claro, tá? Ah, tá. Vou pular aqui, ó. O que é a prestação? Prestação é aquele valor que você paga quando você faz um financiamento. Por exemplo, sei lá, você compra um carro, você parcela em 6 anos e vai pagar R$ 800 por mês. R$ 800 não é o valor da sua prestação, tá? Aí, como é que a gente chega nesse valor? R$ 800 por mês. A gente vai estudar, tá?
nas próximas aulas. Mas dentro desse valor tem duas coisas sempre. O que a gente chama de amortização, ok? E os juros. Porque funciona assim. Digamos que você faz um empréstimo de R$1.000. Aí você vai pagar todo mês. E o juros é 10%. Então acontece, todo mês o juro tem que ser calculado sobre o valor que você deve sobre o valor do empréstimo. O que eu quero dizer? Supõe então que você pegou R$1.000 de empréstimo, então você vai pagar 10% de juros. Então, após um mês, você tem que pagar 10% de juros sobre os R$1.000 e mais, digamos, R$100, que vai ser a sua amortização. Então você vai pagar R$200 na primeira parcela, tá? Depende de como você combinou o pagamento, tá? Então, quando você devia R$1.000, após o primeiro mês, se você pagou 200, só que desses 200, R$100 eram de juros, a tua dívida não caiu para 800, caiu para 900. Porque você pagou R$100 de juros e R$100 foi o que você amortizou da sua dívida. Tá? Então, após o primeiro mês, você não está devendo 800, você está devendo 900 ainda. Tá? Aí no próximo mês, o tanto de juros que você vai pagar vai ser menor, porque vai ser calculado em cima do saldo devedor. Tá? Então, assim, após cada período, quando a gente faz um financiamento, um empréstimo, você está pagando juros sempre sobre o saldo devedor, tá? Que é o saldo da dívida, né? O dívida em qualquer instante do tempo, tá? Acontece. Nós vamos estudar basicamente 3 tipos de sistema, né? Também tem o sistema misto, mas é basicamente uma combinação dos outros. Que são o sistema de amortização constante, que a gente vai ver hoje, o sistema francês e o sistema americano. Qual a diferença? O sistema de amortização constante é aquele em que todo período, digamos que seja mensal um financiamento que você fez, dentro da sua parcela, em todas as prestações, o quanto você vai amortizar a dívida é constante, é o mesmo valor sempre. Tá? Então, a gente vai ver, a gente vai estudar hoje. Onde a gente vê esse tipo de problema é, por exemplo, não sei se vocês já viram aqueles financiamentos de casas em que o valor das prestações, conforme o tempo passa, vai diminuindo. Isso acontece no sistema de amortização constante. O valor das prestações, conforme o tempo passa, ele diminui. Diminui por quê? Porque todo mês, todo período, né, você vai amortizar o mesmo valor da dívida. Tá? Digamos, por exemplo, se você pegou R$1.000 emprestado, você vai pagar em 10 prestações. E o sistema é amortização constante. Então todo mês você vai amortizar R$100 da dívida. Então você começa devendo R$1.000, após um mês você paga 100 mais os juros. No próximo mês, você vai pagar de novo R$100 de amortização, mais os juros. Só que no primeiro mês, os juros eram calculados sobre os R$1.000. Agora no segundo mês, como você já tinha amortizado R$100, você vai pagar juros sobre os R$900. Então o valor da prestação vai diminuir. Porque o valor da prestação é sempre a soma da amortização com os juros daquele período. No terceiro mês, você vai pagar R$100 de amortização, mais o juro sobre R$800. Então sua parcela vai diminuindo. Sua prestação vai diminuindo conforme o passar do tempo. Então essa é a característica do sistema de amortização constante que a gente vai estudar hoje, tá? O sistema francês, o que acontece é aquele mais é o mais clássico, né? Que as prestações são todas de mesmo valor, tá? Então basicamente vai ter uma fórmula que a gente já, na verdade já viu, tá? Que é quando a gente estuda lá as rendas certas e unidades, que vai pegar o seu prazo, o tempo que a gente vai pagar o empréstimo, né? Vale a taxa de juros, e a gente faz de tal forma assim para descobrir qual é o valor da prestação, de tal modo que todas as prestações fiquem com o mesmo valor. Então o que vai acontecer é o seguinte: no sistema francês, como todas as parcelas serão de mesmo valor e a gente sempre paga juros sobre o saldo devedor, nas primeiras prestações a gente começa a pagar muito mais juros do que amortizar. Então conforme o tempo vai passando no sistema francês,
dentro da parcela, o valor da amortização vai aumentando, enquanto o valor dos juros que você está pagando vai diminuindo. Tá? Mas a soma sempre é a mesma. Ok? E o sistema americano, que nós vamos ver lá por último, é aquele que basicamente você paga, amortiza a dívida no último período. Então, basicamente, você faz um empréstimo, vai pagar só daqui, sei lá, um ano. Então, você paga tudo em uma única prestação no final do ano. Tá? O sistema americano é basicamente um sistema com... me fugiu a palavra. Com um prazo de carência. Tá? Então, são basicamente três sistemas que a gente vai estudar, tá? Só que cada um deles pode ter dois tipos, pode ter carência ou não ter carência. E quando tem carência, a carência pode ser daquele tipo em que nós pagamos juros durante a carência e pode ser aquela em que nós não pagamos os juros durante a carência. Tá? Então, cada problema tem que tomar cuidado com o que está sendo indicado, tá? Bom, então vamos lá. Bom, nesse vídeo então, eu vou explicar o que é o sistema de amortização constante. Depois a gente faz alguns vídeos resolvendo alguns problemas, tá? Bom, então ó, o sistema de amortização constante, eu já expliquei, né? Vai funcionar assim, em uma certa data você vai lá e faz um empréstimo, tá? Aí suponha que essa figura aqui, ó, represente essa barra aqui, o valor da prestação. Aqui nessa barra, conforme o tempo vai passando, no eixo horizontal aqui temos os períodos. Conforme o tempo vai passando, a amortização não varia, tá? Então, todo período a gente vai pagar amortizar o mesmo valor sobre a dívida, né? Sobre o valor do empréstimo. Então, quando a gente faz um financiamento, os juros são calculados sobre o valor devido, né? E quanto mais passa o tempo, mais você está diminuindo o valor dessa dívida, né? Porque você vai amortizando, o juro que a gente paga vai diminuindo. Isso aqui implica que quando a gente faz a soma do juro com a amortização, né, que vai dar o valor da parcela, ele vai ficando cada vez menor. Ok? Bom, como é que vai funcionar? Para a gente calcular. Vou fazer o primeiro exemplo aqui com vocês. Então, assim, sempre que a gente for fazer um problema, você vai ter que... Primeira coisa, olha se tem prazo de carência ou não tem. Certo? Segunda coisa, o valor a ser financiado. Tá? Nosso caso aqui, ó, 120 mil reais. O prazo em que o empréstimo será pago. Então, no nosso caso, esse valor financiado, que é de 120 mil reais, será pago em 8 meses. Tá? Nessa aula, todos os problemas serão pelo saque, tá? Mas na prova, nos trabalhos, tem que prestar atenção também nisso. Em qual sistema que está sendo considerado. Ok? E também vai ter uma taxa de juros, que no nosso caso aqui é 10% ao mês. Tá? Então, em todo exercício a gente vai fazer uma tabela para saber em cada período quanto que está sendo amortizado da dívida e quanto de juros a gente está pagando para descobrir o valor da prestação. Tá? Aí, após cada período, a gente vai calcular o saldo devedor. Ok? Então, em todo problema, a gente vai ter assim, qual que é o saldo do devedor? Não tem letra para usar, mas... Basicamente, a gente vai ter que pegar o saldo devedor anterior e subtrair quanto que foi amortizado essa dívida. Tá? E como é que a gente descobre a prestação? Lembra aqui do desenho?
a prestação é a soma da amortização com o juro do período. Ok? Como é que eu descubro quanto tem que pagar num certo mês? Você tem que olhar quanto você vai amortizar da dívida, mais quanto você quer amortizar da sua dívida. Aí, além disso, tem que pagar os juros que você combinou. Os juros sempre sobre o que você está devendo. Tá? Então, vamos resolver esse problema aqui. Ó. Então, aqui no data zero, foi a data que a gente fez o empréstimo, o financiamento, né, de 120 mil reais. Eu vou fazer de vermelho aqui que eu acho que chama mais atenção, né? Passou um mês. A gente tem que descobrir quanto a gente vai amortizar, quanto a gente vai pagar de juros, aí encontra o valor da prestação e ver quanto que vai sobrar de dívida ainda para pagar. Bom, ó, se é amortização constante, a primeira coisa que você vai fazer é calcular quanto que será amortizado da dívida. Como a gente faz isso? Como a amortização é constante e esse financiamento será pago em 8 meses, para descobrir quanto que será amortizado em cada mês, você vai pegar o valor que foi financiado, que no nosso caso aqui é 120 mil reais, e vai dividir pela quantidade de meses, que são 8. Se você fizer essa conta, a gente encontra 15 mil reais. Então quer dizer que em cada período você vai pagar 15 mil reais, tá? Faltou aqui também. Ó, nossa prestação não é 15 mil reais, tá? 15 mil reais é o valor que será amortizado da dívida em cada um dos períodos. Ok? Ó, se a gente somar tudo aqui, ó, você vai ver que no final, aqui no total eu tô somando, tá? As colunas. No total nós teremos amortizado toda a dívida, que é 120 mil reais. Ok? Agora os juros, como é que calcula? Em todos os modelos é a mesma coisa. O juro é calculado sobre o saldo devedor. Ó, eu estou devendo 120 mil reais. Então, quanto que eu vou pagar de juros? É 10% de 120 mil reais. 10% de 120 mil é 12 mil. Então, você vai pagar 12 mil de juros. Então, qual é o valor da prestação? É o valor que vai ser amortizado mais os juros que tem que pagar nesse período. Ou seja, 27 mil reais. Certo? Agora, quanto que eu fui devendo após o primeiro mês? Você tem que descontar do saldo devedor anterior o valor que foi amortizado, 15 mil. Então, você continua devendo 105 mil reais. Aí, repete o processo 8 vezes. No segundo mês, quanto eu vou pagar de juros? Agora é 10%, não é mais sobre o valor financiado. Porque essa não é mais sua dívida. Sua dívida agora é 105 mil. Então é 10% de 105 mil que a gente vai cobrar. Calcular, né? No caso é 10.500 reais. Então a sua prestação no segundo mês, quanto você vai pagar? 15 mil, né? Que é a amortização mais os juros, que vai dar 25.500 reais. E quanto que eu fico devendo após o segundo mês? Você devia 105 mil, pagou 15, então ficou devendo 90 mil reais. Certo? E continua até o 8º mês, tá? Aí 10% de 90 mil é 9 mil. Então a prestação é 24 mil reais. Como eu devia 90, paguei 15, sobrou 75. Sobrou não, né? Ainda falta pagar 75 mil reais. Próximo período, agora tem que pagar de juro. Quanto de juro que eu pago? É 10% de 75 mil, que é 7.500 reais. Então a prestação no quarto mês, quanto que eu pago? 15 mil mais 7.500, que é 22.500. Cuidado, tá? Para não vir aqui no saldo devedor e subtrair o valor da prestação, tá? Não é. É sempre subtrai o valor que foi amortizado. Então agora a gente fica devendo 60 mil. No quinto mês, você vai pagar 10% de juros de 60 mil, que é 6 mil reais. Então a sua parcela corresponde a 21 mil. Aí 60 mil menos 15 mil dá 45 mil.
Aí no sexto mês eu devia 45, vou pagar 10%, que é R$ 4.500. Então minha parcela cai para 19.500. Então minha novo saldo devedor passa para 30 mil. 10% de 30 mil agora é 3 mil. Então minha prestação no sétimo mês eu pago 18 mil reais. Então após chega no sétimo mês devendo 15 mil reais. Aí no oitavo mês eu pago amortizo o que falta, né? E tem que pagar ainda mais 1.500 reais de juros. Sobrou um zero aqui. Então a última prestação minha é 16.500 reais. Então eu devia 15 mil, paguei 15 mil, amortizei 15 mil, né? Então após o oitavo mês não devo mais nada, tá? Aí a gente somar então essa coluna dos juros aqui, a gente descobre quanto que nós pagamos de juros ao final, né? Dos 8 meses. Se você fizer essa conta aí, vai dar 54 mil reais. Aí, se eu somar a coluna da prestação, então vai dar 174 mil reais, tá? Então quer dizer que em 8 meses eu fiz um empréstimo de 120 mil para pagar em 8 meses, sem carência, pagando 10% de juros ao mês, que na prática é muito, tá? Esse juros está muito alto. Então, no final de 8 meses, você pagou 174 mil reais. Ó, repara que nesse caso, 174 mil é justamente a soma de quanto você amortizou com quanto você pagou de juros, certo? Nesse exemplo agora, eu quero elaborar a planilha, né, de amortização, né? Então, fazer essa planilha aqui, igual a gente fez no exemplo A. Para o seguinte tipo de financiamento. 200 mil reais é o valor do financiamento. O reembolso em 4 meses pelo sistema de amortização constante, a uma taxa de juros de 10% ao mês. De novo, não fala nada de período de carência, então a gente considera como se não tivesse, tá? Então, ó, só o devedor, data zero, a pessoa foi lá e financiou 200 mil reais, né? Passado um mês, ele vai começar a pagar, tá? Porque ele não tem carência. Primeira coisa, a gente tem que descobrir qual é o valor da amortização, né? Com a amortização pelo sistema constante e o valor a ser financiado é 200 mil em 4 meses, para saber quanto será amortizado a cada mês, basta dividir 200 mil por 4, que dá 50 mil, né? Então, ele vai pagar 4 parcelas, e em cada parcela ele vai amortizar 50 mil reais. Agora, nós teríamos que descobrir quanto ele vai pagar de juros em cada mês para descobrir os valores de cada prestação, né? Então, ó, primeiro mês ele estava devendo 200 mil, então ele vai pagar 10% de juros, né? De 200 mil. 10% de 200 mil é 20 mil reais. Então a prestação, primeira prestação ele paga 70 mil. Então, ó, passado o primeiro mês ele amortizou 50, então sobrou 150 mil reais de dívida ainda. E continuamos o processo. No segundo mês ele vai pagar 10% de 50 mil só de juros. 10% de 150 mil é igual a 15 mil reais. Então ele vai pagar 15 mil de juros. Então a prestação no segundo mês vai ser 50 mais 15, 65 mil reais. Passado então o segundo mês, como ele amortizou mais 50 mil reais da dívida, ele ainda continua devendo 100 mil. No terceiro mês, ele vai pagar 50 mil reais de amortização mais 10% de juros sobre 100 mil. Ou seja, mais 10 mil reais de juros. Então ele paga 60 mil reais de prestação. Ao fim do terceiro mês, ele devia 100, pagou 50, ficou devendo ainda 50 mil reais.
No último mês, né? Então ele vai amortizar 50. E então ele tem que pagar 10% de juros sobre os 50 mil reais que faltam, né? Que ele ainda deve. Então ele vai pagar 5 mil reais de juros. Então a sua última prestação, o valor será de 55 mil reais, tá? E assim, o saldo devedor vai zerar, né? Ele devia 50, pagou 50, amortizou 50, quitou a dívida, tá? Bom, na última linha aqui, ó, se a gente nós somarmos, né? Ele amortizou 200 mil reais, né? Quanto ele pagou de juros? É só somar esses elementos aqui, ó, dessa coluna. Que dá exatamente 50 mil reais. Então, ele emprestou 200 mil. Ele pagou em 4 prestações. Então, só de juros ele pagou 50 mil reais. Somar aqui todos os valores dessas prestações, nós chegamos no valor exato que ele pagou ao total, né? Então, ó, nesse caso, note que a soma das prestações, né? Como naturalmente tem que coincidir com a soma da amortização total com os juros totais que ele pagou. Certo? Próximo exemplo. Uma empresa pede emprestado 40 mil reais que o banco entrega no ato. Sabendo que o banco cobra uma taxa de juros de 5% ao semestre, cuidado com a taxa, tá? Aqui é semestral, e que o principal será amortizado em 4 parcelas semestrais, né? Então não tem perigo aqui, não tem problema, tá? As prestações são pagas semestrais e a taxa de juros também é semestral. Então não precisa se preocupar com a taxa aqui. E é para construir a planilha, então. Tá? Da mesma forma que nós fizemos aqui no exemplo B, ó. Construir a planilha de amortização desse empréstimo aqui, ó. Ok? De novo, ó, não tem prazo de carência, tá? São os exemplos mais simples, né? Então, primeiramente, ó, a empresa, né? Emprestou 40 mil reais, né? Foi o valor do empréstimo no banco. Recebeu 40 mil no ato. Aqui não está falando, mas nessa aula todos os exemplos são pelo sistema de amortização constante, tá? Então, ó, 40 mil reais será amortizado em 4 parcelas, né? 4 prestações. Desse modo, quanto que será amortizado por semestre, né? É só pegar 40 mil e dividir por 4, que dá exatamente 10 mil. A taxa de juros é de 5% ao semestre. Então vamos lá. Passado um mês, né? Então no primeiro mês ele vai ter que pagar quanto? 5% de juros em cima de 40 mil, né? Se fosse 10% ele pagaria 4 mil, como é 5% ele paga metade disso, né? Então, ou seja, 2 mil reais de juros. Então sua primeira prestação corresponde a 12 mil reais. Ele devia 40, amortizou 10, ficou ainda devendo 30. Eu tô falando ele, mas dá pra entender, né? Na verdade aqui é empresa nesse exemplo. Continuando o processo, 5% de 30 mil é R$ 1.500. Então a prestação é a soma 10 mil mais 1.500, né? 11.500. Então só o devedor agora diminuiu para 20 mil reais, né? Só fazer 30 mil menos 10 mil, que é o valor que foi amortizado. Terceiro mês, ele vai pagar 5% de juros sobre 20 mil reais, né? Que é exatamente R$ 1.000. Então, a terceira prestação é de 11 mil reais. Dei a 20, amortizou 10, sobrou ainda uma dívida de 10 mil reais. No quarto semestre, ele vai pagar 5% de 10 mil reais, ou seja, 500 reais de juros.
Então o valor da última prestação é igual a R$ 10.500. Bom, no último período, ó, ele estava devendo 10 mil. Como ele amortizou 10, zerou a sua dívida, tá? Então, somando aqui as colunas, ó, ele amortizou R$ 40.000 na sua dívida, né, que é o total que ele precisava amortizar, tá? Então, tá certo aqui. Quanto que ele pagou de juros? Só somar essa coluna, vai dar 2, 3, 5 mil reais. Isso. Ele pagou 5 mil reais de juros. Se eu somar aqui, ó, vai dar exatamente 45 mil, né? Então, de novo, ó, essa coluna, né, a soma, ó, que é o total que a empresa pagou, corresponde com a soma, né, do quanto que foi amortizado com o total pago de juros nesse período, certo? Vamos fazer um exemplo diferente, refazer esse exemplo de uma maneira diferente agora. Vamos supor, agora, então vamos pegar o mesmo problema, tá, com os mesmos dados, R$ 40.000 é o valor do financiamento, a taxa de juros é 5% ao semestre e esse financiamento será pago em 4 parcelas semestrais. Só que agora vamos supor que o banco deu 3 meses de carência. Então, para começar, vocês lembraram no capítulo anterior, a gente tinha aquela, quando tinha carência, ela podia ser antecipada ou postecipada, né? Para simplificar a vida de vocês, vamos supor o seguinte, que é como o banco deu 3 semestres de carência, a pessoa, ó, então, da data zero que foi feito o empréstimo até o 1, passou um mês, aqui passou 2 meses, no 3 começou o terceiro mês, passou 3 meses, né? Então ele começa a pagar, a amortizar a dívida a partir do terceiro mês, certo? Então, ó, quando deu 3 meses, acabou a carência. Então vamos supor, né, menos que eu diga o contrário no exercício, que é antecipada essa dívida. Essa carência é antecipada. Então, deu 3 meses, já paga a primeira prestação. Que se fosse postecipada, ele começaria a pagar no final do terceiro bimestre, que na prática coincide com o início do quarto bimestre, semestre no caso aqui, né? Então sempre vamos fazer assim, ó, assumir que a carência é antecipada, tá? Então vamos lá, ó. Vamos considerar o exemplo anterior, os mesmos dados, só que o banco deu 3 semestres de carência, então ele começa a pagar no aqui na linha do 3. E os juros serão pagos semestralmente. Isso aqui significa que, inclusive, na carência, a empresa vai pagar os juros. Então vamos fazer. Então cuidado, quando fala em carência, tem duas situações, tá? Quando os juros são pagos durante a carência, né, que é esse caso que a gente vai resolver, quando os juros são capitalizados durante a carência, ou seja, durante a carência a pessoa não paga nada, ok? Então, esse aqui é o caso mais simples de carência, por quê? Então vamos lá, ó. Saldo devedor é igual do exemplo anterior, né? A pessoa emprestou, a empresa fez financiamento de R$ 40.000. No primeiro mês, a pessoa não paga nada. Então ela não amortiza nada, certo? Só que ela ficou um mês com o empréstimo, né? Digamos, utilizando o empréstimo. Então, passado um mês, ela tem que pagar juros sobre esse empréstimo, que é 5% de 40 mil, ou seja, R$ 2.000. Como os juros serão pagos na carência, então ele paga R$ 2.000 de juros após um mês. Isso aqui é aquele caso em que, como eu falei para vocês, do FIES, que ele funciona assim, né? Quando a pessoa faz o empréstimo, ela começa, enquanto ela está na faculdade, ela paga só os juros do financiamento e só vai começar a pagar o financiamento depois que a pessoa se forma, né? Então é esse tipo de problema que a gente está lidando aqui. Então, ó, passado um mês, a pessoa não amortizou nada da sua dívida. Então ela continua devendo R$ 40.000. . 'Mil. 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 '
lembrando que a pessoa começa a pagar no terceiro mês, após 3 meses, né? Passou mais um mês. Então a pessoa... Passaram-se 2 meses, então a pessoa ainda não paga nada. Quanto que ela paga de juros? 5% de 40 mil, que continua sendo a dívida dela. Ou seja, a segunda prestação ainda é R$ 2.000. Como ela não amortizou nada após 2 meses, o seu saldo devedor continua sendo igual a 40 mil. Como ela pagou os juros, aí se não... Acontece, se não tivesse pago juros durante a carência, esses juros deveriam ser incorporados ao saldo devedor, tá? Que é a outra situação que eu falei, que é o caso em que os juros são capitalizados durante a carência. Ok, então, ó, agora aqui, passaram-se 3 meses. Agora o banco começa a cobrar o saldo devedor da pessoa, né? O principal. Então vamos lá, ó. Esses 40 mil serão amortizados em 4 prestações semestrais, né? Como a amortização é constante, todo mês será amortizado o mesmo valor. Então 40 mil dividido por 4, 10 mil. Então agora vai virar uma cópia da outra tabela, do outro exemplo que nós fizemos acima, né? Então nos próximos 4 períodos, em cada período vai pagar R$ 10.000, só de amortização. E em cada período, cada semestre, ele tem que pagar os juros. 5% de 40 mil é 2 mil. Então a prestação é R$ 12.000. Devia 40. Como ele amortizou 10, ele continua agora com saldo devedor de 30. No próximo semestre, saldo devedor é 30 mil. 5% de 30 mil é R$ 1.500. Então esse é o juros que ele tem que pagar. Então a prestação no quarto semestre é igual a 11.500. O saldo devedor novo agora é 20 mil, né? Porque ele era 30, ele amortizou 10, sobrou 20. Continuando o processo, né? Quando ele vai pagar R$ 1.000 de juros, a prestação vai ser igual a 11 mil e o saldo devedor é 10 mil. Agora, 5% de 10 mil é igual a 500. Então a última prestação é R$ 10.500. E devia 10 mil, amortizou 10 mil, então zerou a dívida, né? Então, ó, somando aqui, ele amortizou R$ 40.000. Tá? Quanto que ele pagou de juros? Somando aqui é 2 mais 2 mais 2, 6, 7, R$ 9.000. Se você pegar a soma das prestações aqui, vai dar exatamente R$ 49.000 de novo, né? Que é a soma aqui, tá? Então, no caso de uma amortização constante, né? Você conferir se está certo. No caso aqui não tem carência, aqui tem carência em que você paga os juros durante a carência. Essa coluna da amortização com a coluna dos juros aqui no total, quando você soma, vai dar a soma das prestações, tá? Então vamos lá. Um empréstimo de R$ 200.000 contratado a juros efetivos de 10% ao mês será pago em 3 prestações mensais com carência de 3 meses, sendo que os juros serão capitalizados no período da carência. Então vamos lá, ó. O empréstimo é 10 mil, a taxa de juros é 10% ao mês, tá? Esse empréstimo será pago em 3 prestações mensais com carência de 3 meses. Então a gente começa a pagar a partir do terceiro mês. Só tem uma informação diferente aqui, ó. Os juros serão capitalizados durante a carência. Tá? E de novo pelo saque, né? Sistema de amortização constante. Então, vamos começar colocando os dados aqui, ó.
primeira linha, sempre a gente começa pondo é o saldo devedor, né? Na nota 0. Após um mês, então no início do primeiro mês, a pessoa não vai pagar nada, né? Então ela começa a pagar a partir do terceiro mês, né? Que são 3 meses de carência. Então, vamos lá. Nos 2 primeiros meses, não será amortizado nada desse empréstimo. Porque ele começa a amortizar só a partir do terceiro, né? Ah, tá. Então vamos lá. No primeiro mês não vai amortizar nada, mas a pessoa tem que pagar juros, né? 10% de 20 mil, de 200 mil reais é 20 mil reais. Ok? Isso acontece, a pessoa não vai pagar nada no primeiro mês. Né? Ó, os juros serão capitalizados durante o período da carência. Então, quando tiver essa expressão, né, que os juros são capitalizados na carência, no período da carência, significa que a pessoa não vai pagar nada de prestação nos períodos da carência, né? Então, começa a pagar só aqui, no terceiro período. Então, esses juros que deveria ser pago aqui nesse primeiro mês, não será pago. Então, ele tem que ser incorporado ao saldo devedor. A pessoa devia 200 mil, então ela vai dever 200 mais 20. 220 mil reais. Próximo período, de novo, ele não vai pagar nada. Só que ele vai pagar juros, né? 220 mil reais, 10% de juros disso agora é 22 mil reais de juros que ela deveria pagar, mas ela não vai pagar. Então esse 22 mil tem que ser incorporado ao saldo devedor. 220 mais 22 dá 242 mil. Deixa eu... Gente, mudar um negócio aqui na apostila, porque em vez de 3 prestações mensais, vamos pagar em 4 prestações mensais, tá? Senão vai ficar quebrado ali os números, tá? Acho que na hora digital eu errei aqui na apostila, tá? Eu quero pagar em 4 prestações mensais, né? Ó. Pagar no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto mês. Ok? Então, a partir do terceiro mês, agora né, a gente começa a pagar. O sistema é amortização constante e serão 4 prestações mensais. Então, como é que a gente descobre quanto será amortizado em cada período? Note que agora o saldo devedor não é 200 mil mais, é 242. Então, a gente vai ter que amortizar esse valor aqui. Certo? Se você divide 242 mil por 4, né? Porque esse saldo será amortizado em 4 prestações, você vai chegar no valor de R$ 60.500, né? Então, nesses 4 meses, o indivíduo vai amortizar isso, certo? Então, vamos lá. Ele tem que pagar agora ele tem que pagar 10% de juros, né? 10, né? Do saldo devedor, que é 242 mil, né? Ou seja, 24.200, né? Então a sua prestação vai ser a soma, né? 60.500 mais 24.200. Então ele vai pagar 84.700 reais. Qual vai ser o saldo devedor depois desse terceiro mês, né? É 242 mil menos 60.500. Vai dar igual a 181 mil reais e 500. 181.500 reais, né? Então continua agora o processo, ó. Quanto ele vai pagar de juros agora? Tem que pegar 181.500, calcular 10%. Dá exatamente 18.150 reais.
A valor da prestação é sempre a soma da amortização do período com juros. Fazendo essa soma, a gente encontra 78.650. Então, desse modo, o novo saldo devedor é 181.000 menos 60.500, que dá exatamente 121 mil reais. Repete o processo. 10% de 121 mil é 12.100. Isso. Então, a prestação agora nesse período vai ser 60.500 mais 12.100 dá 72.600. Isso. Agora o saldo devedor ficou quanto? Ele devia 121 mil, pagou metade, sobrou, ficou devendo então 60.500. No último período, então agora tem que pagar 10% de juros, né, de 60.500, ou seja, 6.500 reais de juros. Ou seja, então a última prestação 6.500 não, 6.050, né? Então a última prestação é essa, somar 60.500 com 6.050 dá 66.550 reais. Então, ó, passado o último período, ele amortizou tudo que precisava, né? Então, fazendo a soma aqui, ó, ele amortizou 242 mil reais. Agora não vai bater a soma, tá, dos objetos aqui. Aquela regrinha lá que a gente fazia em outros exemplos, né? Que a soma dessa coluna era a soma dessas duas. Bom, então, de juros no total, a pessoa pagou 102 mil reais e 500. E o valor total das prestações foi 302.500 reais. Na verdade, ó, isso aqui, quando os juros são capitalizados durante a carência, o que vai acontecer é que essa coluna, né, a soma dessa coluna vai ser a soma dos juros com o saldo devedor. Tá? É porque quando a gente soma aqui essa coluna aqui, a gente está considerando esse saldo aqui, ó. Tá? Na verdade, a coluna das prestações, a sua soma vai coincidir sempre com a soma dos juros, né, das colunas dos juros, com o saldo devedor lá do início. Bom, último exemplo agora. Temos um financiamento de 20 mil, foi liberado para uma empresa e o empréstimo deverá ser amortizado em 5 parcelas trimestrais com 1 ano de carência. Ou seja, a empresa começa a pagar a partir do 4º trimestre, né? Ok? Vamos passar 4 trimestres, né? Então aqui, ó, no 4 que ele começa a pagar. Considerando que o banco cobra uma taxa nominal de 12% ao ano e os juros são pagos trimestralmente, né? Inclusive na carência, construir da planilha. Então esse exemplo F não é desse tipo aqui que a gente acabou de fazer não, tá? É do coincide com o exemplo D. Primeira coisa, tomar cuidado aqui, ó. Os juros são calculados trimestralmente e a taxa é 12% ao ano. Então a taxa é 12% ao ano, capitalizado trimestralmente. Então a gente tem que achar capitalizado, então, 12% ao ano, capitalizado trimestralmente. Isso aqui não é uma taxa anual, é uma taxa trimestral. Então, como a gente acha a taxa? É só fazer 12% dividido por 4, né? Que em um ano são 4 trimestres. Ou seja, a nossa taxa que a gente vai usar aqui é de 3% ao trimestre. Não confundir, tá? Toma cuidado com isso.
Então vamos lá, 20 mil reais é o saldo devedor. Bom, ó, um ano de carência, ou seja, 4 trimestres de carência, certo? Então aqui até o terceiro período, a empresa não vai amortizar nada, certo? Só que, ó, os juros deverão ser pagos trimestralmente. Então, durante a carência, a empresa vai paga os juros, tá? Bom, 3%, né? Que é a taxa aqui, ó, de 20 mil, é 3%. 3% de 10 mil é 300, então 600, né? 600 é igual a 3% de 20 mil, isso. Então a empresa vai pagar 600, só os juros no primeiro trimestre. Desse modo, o saldo devedor continua, tá? E durante a carência não vai mudar. Então deve 20, tem que pagar 600 de juros de novo, né? Porque é 3% de 20 mil. Ou seja, durante a carência, o valor da prestação não vai mudar, porque é sempre o juros sobre o mesmo saldo devedor, né? Porque o saldo devedor não muda durante a carência. Uma porque é carência, então você não amortiza nada e os juros estão sendo pagos. Certo. Então vamos lá, passaram-se 4 períodos, né? Passou 4 trimestres. Como é que faz agora? Você devia 20 mil, tem que pagar 3% de 20 mil de juros, que é 600 reais. Ah, faltou fazer a amortização, né? Ó, esses 20 mil reais serão amortizados em 5 parcelas trimestrais. Então qual é o valor que vai ser amortizado a cada trimestre? É só fazer 20 mil dividido por 5, que dá 4 mil. Então 4 mil, 5 vezes, tá? Então voltando aqui no quarto trimestre, né? Ao final do quarto, né, na verdade. Ele vai pagar 4.600 reais. Ele tinha 20 mil de saldo devedor. Amortizou 4 mil. Continuou devendo 16. Agora o próximo período. Ele vai pagar 3% de juros sobre 16 mil. Eu vou ter que olhar na colinha aqui, ó. 480 reais. Tá? Quanto ele vai pagar de juros, de prestação? 4 mil mais 480, 4.480. Devia 16, pagou 4, amortizou 4, continuou devendo 12. 12. Agora, 3% de 12 mil, 360. Então a parcela, prestação dele vai abaixar para 4.360 reais. Devia 12, amortizou 4, agora ficou devendo 8. Agora ele deve 8. Vai ter que pagar 3% de juros sobre 8 mil. Que é 240 reais. 240 mais 4 mil, somando a gente descobre a prestação. Que é 4.240. O saldo devedor era 8 mil, ele amortizou 4 mil, continuou devendo 4 mil. Agora, 3% de 4 mil é 120 reais. Então ele paga 120 de juros, mais 4 mil de amortização. A última prestação é igual a 4.120 reais. Ele devia 4, pagou 4. Então ao final do 8º mês, não deve mais nada.
Ok? Então, olha, amortizou 4 mil vezes 5, 20 mil reais. Quanto que pagou de juros? Falando essa soma aqui vai dar 3.600 reais. E a soma das prestações corresponde a 23.600 reais. Tá? Então, de novo, ó. A soma das prestações, né, corresponde com a soma dos juros com o saldo devedor original, né? Que no caso aqui é a quantidade que foi amortizada. Tá? Bom, pessoal, o que tinha para falar com vocês sobre o sistema de amortização constante era isso. Aí, próxima semana, a gente vai estudar o sistema de amortização francês, tá? Que são aqueles financiamentos cujas prestações têm todas o mesmo valor, certo? Então, até lá.